Olá! Nesse vídeo, vamos abordar como a ciência de dados tem se consolidado como uma ferramenta essencial para a formulação de políticas públicas eficazes, com foco específico nas internações por transtorno de ansiedade, que é uma condição cada vez mais recorrente e preocupante no cenário da saúde pública. A ciência de dados permite ao poder público coletar, organizar e interpretar grandes volumes de informações que vêm dos hospitais, centros de saúde, os registros administrativos e as pesquisas populacionais. Esses dados contêm evidências concretas sobre onde, quando e com que frequência ocorrem internações por ansiedade, além de identificar os perfis populacionais mais afetados. O tópico número 1, análise de dados, possibilita o planejamento estratégico de serviços, a alocação eficiente de recursos, a prevenção e o monitoramento em tempo real, por meio das estatísticas anuais do número de CAPs habilitados no Brasil por tipo, o Centro de Atenção Psicossocial por unidade federativa e por indicador de CAPs a cada 100 mil habitantes, os serviços residenciais terapêuticos e o levantamento da quantidade de leitos disponíveis por 1.000 habitantes, equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental. No tópico número 2, trata do impacto dos governos e empresas orientadas por dados. Governos e empresas que são orientados por dados conseguem tomar decisões mais assertivas, eficientes e sustentáveis. No setor público, o uso inteligente de dados permite identificar demandas sociais, otimizar os recursos e formular políticas integradas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento. No setor privado, a análise de dados contribui para melhorar o ambiente de trabalho, aumentar a produtividade, compreender o comportamento do consumidor e, assim, adotar práticas mais responsáveis. Ao utilizar dados para orientar decisões em saúde mental, os governos também contribuem diretamente para o alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, análise de dados sobre internações e afastamentos por transtornos de ansiedade, permite a implementação de programas preventivos e, assim, reduzindo a sobrecarga no sistema público de saúde. O planejamento econômico sustentável, indicadores de produtividade e bem-estar no trabalho ajudam a estruturar políticas de incentivo fiscal para empresas que promovem ambientes laborais saudáveis. Campanhas públicas mais eficazes. Análise de padrões de consumo e saúde mental orienta campanhas educativas contra o consumismo impulsivo, incentivando hábitos sustentáveis. Ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos. Dados sobre o desempenho e o clima organizacional permitem que empresas reorganizem as suas jornadas, implantem pausas regulares e forneçam suporte psicológico, melhorando a motivação e a retenção de talentos. A tomada de decisão com base em indicadores de saúde mental diz que a análise contínua de dados permite identificar sinais de estresse crônico nas equipes e, assim, adaptar funções de forma mais humana e sustentável. As estratégias de marketing consumo consciente, com base no comportamento do consumidor, empresas podem desenvolver campanhas que promovam o consumo responsável e produtos voltados ao bem-estar. A análise de dados é fundamental nas decisões governamentais, conforme trata o tópico número 3, porque permite compreender com a precisão exata os problemas sociais, como os transtornos de ansiedade, e assim planejar ações mais eficazes. Por meio dessa ferramenta, ainda é possível planejar com eficiência os serviços de saúde mental, os dados sobre a prevalência dos transtornos de ansiedade ajudam o governo a expandir os serviços como os CAPs, nas regiões mais afetadas, integrar áreas sociais e econômicas que têm a correlação entre o desemprego, a pobreza e a saúde mental, pode ser identificada por meio de dados, orientando políticas públicas mais abrangentes e efetivas, monitorar o impacto social. O acompanhamento contínuo permite medir a eficácia das ações implementadas e, assim, realizar os ajustes em tempo real. Inclui a saúde mental nas metas de desenvolvimento sustentável. Dados estruturados demonstram como os transtornos mentais impactam o progresso em áreas como o trabalho decente, a educação e a redução das desigualdades. Em síntese, a ciência de dados transforma informações em soluções. Ela possibilita que os governos deixem de agir de forma reativa para adotar posturas proativas, integradas e baseadas em evidências. A análise de dados é, portanto, uma aliada indispensável na construção de políticas públicas humanas, eficientes e sustentáveis. Muito obrigada a todos.